A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para todos vocês, ouvintes, que vai assistir esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero falar sobre ira. Ira. Tá na Bíblia, ira? Sim. Ira está relacionado, lá em Gálatas, sobre as obras da carne, que Paulo fala. Gálatas capítulo 5, versículo 20, diz assim, entre as obras da carne, Paulo vai dizer que a ira, ela está. Ira, Gálatas 5, 20, vai falar sobre as obras da carne. São várias. E a ira ela está relacionada à obra da carne, Quando uma pessoa se ira, Quem nunca se irou, não é verdade? A ira é terrível, meus irmãos? Às vezes, se nós não tiver o equilíbrio, o autocontrole, no momento da ira, pessoas fazem coisas que nem imagina fazer. Depois que fez, já era, A ira é terrível, não é verdade? Nós encontramos essa palavra ira na Bíblia, Tem algumas pessoas que se iraram. Mas aqui, a ira está relacionada à obra da carne, Mas o que acontece? Eu vou contar uma história para vocês. Um certo homem, ele tinha um carro. E ele era muito cuidadoso com o seu carro, Ele limpava o seu carro, Todo dia ele limpava o seu carro. Então, meus irmãos, todo dia esse homem, ele limpava o seu carro. Mas ele tinha um zelo muito grande pelo carro, Porque às vezes a gente compra tão suado, meus irmãos? A gente compra um carro, seja lá uma casa. E a gente tem que zelar mesmo pelos nossos patrimônios, A gente comprou, temos que zelar. Então, esse homem, ele zelava tanto pelo teu carro, que ele sempre queria, ele tinha um desejo de comprar um carro. E ele conseguiu. Então, ele dava banho no carro, zelava, e tinha uma criança, um filho, Uma criança pequena. E sabe como é que é criança, meus irmãos? Criança não tem pecado, Criança é pura, não é verdade? Jesus falou que a criança é tão pura que para entrar no reino do céu nós temos que ser como uma criança, sem pecado, pura, Então, a criança todo dia, e criança, meus irmãos, ela observa o que o pai faz e o que a mãe faz. Todo dia essa criança, ela observava o teu pai limpava o carro. E o pai com uma esponja, ele vinha, limpava o carro de um lado para o outro. Irmãos, um belo dia, o pai não estava em casa e a criança lembrou do que o pai fazia no seu carro, Limpava o carro, a criança lembrou. A criança pegou um prego, meus irmãos. Olha só a história. A criança pegou um prego, meus irmãos, imagina o que aconteceu. Ela fez a mesma coisa que o pai fazia e começou a arranhar o carro, meus irmãos, de um lado para o outro. Começou a arranhar. Quando o pai veio e viu a criança fazendo isso, seu filho fazendo isso no seu carro, irmão, entrou a ira dentro do coração dele. Entrou a ira. Porque o que eu te falei, meus irmãos, se a gente não controlar a ira, a gente faz coisas que nem imagina que a gente fez, não é verdade? Então, ele deixou a ira se dominar. Irmão, ele não pensou na consequência. Porque é assim. Quando você está irado, você não pensa na consequência, o que vai acontecer depois. Então o que nós temos que fazer? Antes de ficar irado, pensar, respirar com calma. Para depois que fez a merda, não vai ter como voltar mais atrás. O que esse pai fez? Pegou a criança, meus irmãos, se irou, porque a criança arranhou o carro dele todinho, seu filho. Deitou a criança no seu colo e começou a bater nela. Bateu. Aí um belo dia, a criança no carro do pai, a criança falou: pai, eu te perdoo pelo que você fez comigo. Mas deixa eu te pedir uma coisa, pai. Me devolve os meus 2 braços. Irmão, o pai bateu na criança irado. A criança teve que ela teve que amputar os 2 braços. Amputou os 2 braços. E no momento lá a criança falou pro pai: pai, eu te perdoo que você me bateu, mas me devolve os meus 2 braços. Então, irmão, é um conselho que eu te dou.
Quando você estiver irado, pensa bem, respira com calma, entendeu? Porque depois que fez a merda não tem como voltar, meus irmãos, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe vocês. Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Compartilha esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.